Ok, pessoal, eu vou aproveitar essa estrutura aqui que eu tenho aqui de cadastro aqui para mostrar um pouquinho mais, aproveitando aqui que eu já tenho aqui o usuário e nome, por exemplo, olha só, vamos supor que eu quisesse, eu vou só acrescentar mais um botão aqui, ó, mostrar, tá? Eu quero mostrar o data model, que na verdade ele é utilizado para a gente armazenar um valor conhecido, só que não no servidor, apenas no meu cliente. Data model, a gente já trabalhou com várias formas de armazenar dados, de ler dados, então a gente vai usar agora o data model, tá ok? Eu vou botar mais um botãozinho aqui agora, rapidamente, um botão aqui, vou botar aqui então mostrar data model, certo? Olha só, que interessante. Eu vou vir aqui dentro, então, dentro da nossa declaração aqui, dentro do declaration, eu vou criar um data model no caso, que é do tipo fx model. Isso aí, meu guri. Fx model. Eu vou fechar aqui. Beleza. Então, pessoal, aqui dentro eu posso criar então um tipo de dado, por exemplo, usuário. Ó, usuário. Beleza? Beleza. Agora aqui dentro vamos identificar aqui através do meu ID, vamos identificar aqui o usuário. Ok? Vou finalizar esse meu usuário aqui. Usuário. E aqui dentro de usuário eu posso estar colocando então os elementos. Vamos botar aqui o nome. Olha, no meu caso aqui, seria nome do usuário, né? Já vou finalizar aqui já ele. E a senha do meu usuário. E a senha do meu usuário. Senha. Ok, meu guri velho. Certo. Então agora o que é que eu vou fazer? Usuário aqui, e aqui vamos fazer com que esse usuário aqui receba o valor que tem aqui dentro desse meu campo aqui. Só que eu vejo que ele não tem nenhum identificador. Aqui, tf usuário, certo? Aliás, text input, tf é Java, né? Text field, então a gente às vezes mistura um pouquinho. Text input usuário e text input senha. TI senha. Ok. Bom, então eu vou fazer com que esses dois que eu criei aqui, o nome vai receber então dentro de chaves o TI usuário.text, certo? E a senha vai receber TI senha.text. Desta forma aqui, pessoal, ele tendo recebido esses valores, eu posso então estar mostrando através desse botão que eu criei aqui, ó. Poderia agora simplesmente mandar mostrar, mandar visualizar então esses dados. Vamos botar aqui nesse botão aqui. Vamos botar aqui no momento que eu der um clique nele. No momento que eu der um clique, então, aqui mostra dados. Mostra data model. Vamos botar mostra data model. Ctrl 1, né, que já mostrei para vocês. Ele já cria aqui. E agora eu simplesmente vou dar um alert aqui para a gente estar visualizando aqui. Alert.show. Agora eu quero mostrar então os dados do usuário. Então aqui, ó, o usuário, certo? E agora eu vou pegar o nome do meu usuário, que na verdade agora como é que eu pego, pessoal? Como é que é o nome dele? Veja que eu tenho aqui, ó, usuário, o nome do meu data model aqui, ó. É usuário. Dentro do usuário, eu quero pegar o campo que tem dentro do usuário lá, que vai ser o nome, certo? Campo nome que está dentro do data model do usuário. Vamos ver se está funcionando agora ou se tem algum erro, vamos ver. A princípio, deixa eu ver, erro, parece que não tem nenhum, então vamos lá. Neri, senha tal. Vamos mostrar os dados. Usuário, Neri, perfeito. Perfeito. Lá. Veja, pessoal, então, que
o que eu tenho? Eu peguei as informações de um data model, certo? Tem aqui o usuário e senha, certo? Veja que se você pegasse aqui, ó, poderia criar um outro chamado usuário e senha, certo? Poderia pegar os dois e daí mandar finalizar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, usuário e senha, e aqui dentro simplesmente colocar os dois, tanto o usuário, certo? Quanto a senha. Bastando botar uma vírgula aqui, e agora copiar esse outro aqui, certo? Então, se tu mandasse ler agora, isso aqui ele ia retornar então aqui o usuário e a senha. Então, na hora de dar um alert aqui, vamos botar aqui, ó, o usuário e senha. Usuário e senha. Então, pessoal, veja que interessante que o Data Model. Veja que isso aqui é apenas para local, certo? Então, é um recurso a mais aí que você pode estar implementando aí na tua aplicação. Então, Neri senha flex. Então, mandar mostrar, mostra Neri, flex. Mostrou os dois elementos. Inclusive, pessoal, se você quisesse, você poderia até mesmo ter uma função que retornasse, por exemplo, alguma informação qualquer. Vamos criar aqui uma função de uma função aqui que criasse deixa eu aqui, ó, protected function, que retornasse para mim o nome do usuário, certo? Uma função que simplesmente vai retornar o nome do usuário, tá certo? Então vamos botar aqui, ó, nome do usuário, certo? É do tipo string, certo? Veja que agora não vai ser void. Por que não vai ser void? Porque eu quero que ele retorne alguma coisa, eu quero que ele retorne uma string, certo? Então aqui simplesmente eu vou dar aqui um return. O que eu quero que ele retorne para mim? Eu quero que ele retorne lá o meu TF, aliás, TI. Aqui é TI, né? TI usuário.text. Pronto, vai me retornar o TI usuário.text. Ou seja, significa que aqui, pessoal, eu poderia botar aqui, ó, deixa eu botar aqui mais um aqui. Então, retorno do nome, certo? Retorno do nome, certo? Ou seja, é a função que vai me retornar o nome. Retorno do nome, certo? E esse cara aqui, eu quero que ele simplesmente retorne o resultado daquela função lá. Então, simplesmente eu vou passar aqui por parâmetro o próprio usuário. Olha só, eu vou passar para o usuário aqui, Ctrl C. Eu vou chamar aquela função, certo? Como é que é o nome da função? É nome usuário. Veja, pessoal, eu estou chamando a função nome usuário, estou chamando a função e vou passar como parâmetro o TI usuário.text, certo? E aqui eu quero que ele me retorne o nome do usuário. Nome do usuário vai ser o retorno no caso, ok? Então, se eu quiser em um determinado momento visualizar não o usuário, até eu vou comentar isso aqui, ó. Não quero que ele retorne o usuário, mas eu quero que ele retorne então, em vez de usuário, eu quero que ele retorne então ali o nome usuário, e salvar aqui. Aliás, não é o nome da função, é retorno do nome. Retorno do nome, que na verdade eu quero que ele me retorne o valor do meu model e não da minha função. Porque senão ele não vai conseguir localizar aquele nome usuário. Tanto é que tu pode até fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, que esse é o certo. Se tu botar aqui, ó, nome usuário, que no caso
esse aqui não existe lá dentro. Dentro do model não existe esse nome do usuário. Se você tentar rodar ele aqui, tá, ele já vai dar um erro. Até vou mostrar eles aqui para vocês. Ó. Bota qualquer coisa aqui. Ó, usuário indefinido. Por quê? Porque não existe nome do usuário no meu data model. Ó. Existe retorno do nome. Aí sim. Vamos rodar aqui. E agora então vocês vão ver que ele existe aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô aqui, usuário Nerizon. Tá? Vamos mostrar data model. Ah, olha só, pessoal. Veja que ele foi lá e retornou o nome, certo? Veja que eu usei aqui, ó, esse retorno nome, que na verdade é uma função que pega o nome, que retorna o nome. Isso aqui é apenas pedagógico, apenas para mostrar que você pode usar o model, certo? E aqui as várias formas de você poder estar passando, veja que pegando dois valores, chamando uma função, passando parâmetro, tá ok? Então, apenas um conteúdo a mais para vocês, tá ok, pessoal? Um grande abraço, até mais, tchau!